Boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje na biblioteca para fazer a nossa primeira gravação ao vivo do Vamos Discutir um Artigo e que agora vai também trabalhar junto com Conversa na Biblioteca, ou seja, é mais uma demonstração da junção da revista com a biblioteca e com o Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Nós hoje temos como tema o empreendedorismo na universidade e nos institutos federais. Então, é uma grande honra para nós. Recebemos a nossa diretora, a professora Ilma, o professor Anderson, representando os institutos federais, a Yasmin, que trabalha junto ao programa de bolsas empreendedoras, jovens empreendedores da URGS, e a Lúcia, como um exemplo de jovem que fez a graduação, mestrado, doutorado na URGS e hoje tem a sua própria empresa. Rodrigo, que é um dos membros da nossa revista e que é aluno do curso de Ciências Biológicas e que tem uma das bolsas do programa Jovens Empreendedores com uma empresa começando a engatilhar. Então, assim, é um prazer enorme poder trazer essa conversa hoje e começar a fazer presencialmente esse nosso encontro, né? Todos os números da revista nós pretendemos ter uma conversa sobre algum assunto interessante, a discussão de um artigo que seja de tópico social, para que a gente possa fazer com que essa nossa conversa se torne cada vez mais interessante ao público. Então eu vou deixar chamando as pessoas para que elas se apresentem e elas falem um pouco sobre a sua experiência. Vou usar a ordem, né, que nós estamos aqui, então por favor, Lúcia, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua experiência e a gente depois abre para perguntas e conversa. Maravilha, professor. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, né? Esse projeto é muito, muito legal, é importante na universidade. Então, eu sou a Lúcia, sou bióloga, fiz Ciências Biológicas aqui na URGS. Entrei no mestrado também aqui na URGS, no Departamento de Bioquímica. E durante a minha graduação eu fugi um pouquinho do que os meus colegas faziam, né? Do mais tradicional, de fazer iniciação científica sempre nos laboratórios da URGS. Eu fui fazer meu estágio num laboratório particular. E isso me trouxe uma outra visão, né, do que a gente consegue aplicar esse conhecimento que a gente tem na universidade, porque a URGS é bastante voltada para a pesquisa, né, então a gente acaba às vezes ficando ali da aula, que os professores demonstram muitas pesquisas, a gente vai para o laboratório de iniciação, trabalha com pesquisa. Eu trabalhei bastante com essa parte mais aplicada, né, trabalhava com genética. E quando eu entrei no mestrado, na verdade eu era eu era aluna do professor Fábio, do Departamento de Bioquímica, e eu fiz uma cadeira bem pequenininha, assim, tinha 5, 10 alunos, a gente conversava bastante, por conta de ser uma cadeira pequena, a gente trocava bastante. E eu não sei, nem me lembro porquê, em algum momento eu comentei para ele que eu não tinha vontade de seguir na área acadêmica, né, e que eu queria trabalhar com uma coisa mais aplicada, assim, aquilo que a gente vê, assim, na minha cabeça, na época, eu achava que isso é que fazia diferença no mundo real, é a gente trabalhar na aplicação dessas pesquisas todas. E ele me olhou e falou, não, mas por quê? Porque a pesquisa também é muito legal, a área acadêmica é muito divertida e tal, e ele ficou com aquilo assim, não, vou te mostrar que é legal. E a gente foi conversando mais e no fim eu estava me inscrevendo para um mestrado com ele, né? E aí fiz o mestrado, ele ri, porque eu digo que foi uma missão dele, ele disse que não tem nada a ver, mas eu me senti assim. E eu amei fazer o mestrado, eu achei a pesquisa uma coisa fantástica, porque a gente sai um pouco daquela rotina que às vezes a gente tem como um técnico de laboratório, trabalhando na bancada, sempre a mesma coisa. Na pesquisa não, na pesquisa cada dia é uma coisa nova e a gente tem que correr atrás de um objetivo. E aí nisso eu engrenei já no doutorado, mas eu sempre tive aquela questão assim, não, mas eu quero fazer algo aplicado, não quero pesquisa básica, quero fazer uma pesquisa aplicada. Junto com isso, eu tinha muita vontade de estudar embriologia ou algo nessa área, então eu acabei indo para reprodução assistida por gosto mesmo, porque eu achava o assunto interessante. O meu orientador embarcou comigo nessa, né, aceitou meu projeto e a gente fez contato com uma clínica de reprodução que aceitou também participar como fornecedores das amostras e dos dados, que é a clínica Pracer, e a gente desenvolveu uma linha de pesquisa assim. Então, o que aconteceu? Justamente por eu ter uma visão dos laboratórios, do mercado, né, a gente fez uma pesquisa bem aplicada. E com isso eu consegui juntar essas duas coisas que eu gostava. Então, acho que é muito importante o intuito dessa conversa, que é justamente trazer o empreendedorismo para a graduação, porque eu vejo que a minha trajetória foi muito assim.
não foi assim, terminei o doutorado, agora eu vou abrir uma empresa. Não, isso já veio uma vontade, né? Uma questão, não assim, vontade desde sempre de abrir uma empresa, mas vontade de estar no mercado. E isso foi direcionando a minha pesquisa para algo que fizesse sentido nesse ambiente. Então, a gente foi durante o mestrado e doutorado, claro que focando nos avanços, né, da ciência, pesquisando coisas que fossem inovadoras, e isso acabou trazendo a oportunidade de a gente criar uma empresa, porque a nossa pesquisa demonstrou que o que a gente estava estudando ali poderia servir como uma ferramenta para auxiliar os pacientes nas clínicas da reprodução. A gente desenvolveu um método que analisa e consegue identificar o potencial de cada óvulo da paciente de se tornar um embrião de alta qualidade e, consequentemente, de prever uma gravidez, né? Em termos curtos, seria isso. Então, o que eu vejo é que foi muito importante eu ter esse conhecimento do mercado para trazer o empreendedorismo para dentro da minha pesquisa, né? E o resto é muito contato, né, com a CDTEC desde o início, porque, de novo, meu orientador viu, não, isso aqui a gente precisa cuidar da patente dessa pesquisa, né, porque se for virar um produto tem que ter a patente. E aí, conversando com o pessoal da CDTEC, a gente vai, né, aos poucos, criando os caminhos para o mundo do empreendedorismo. Acho que eu vou passar a palavra para depois a gente continuar. A Lúcia, ela não falou, mas eu vou falar. A tese dela foi fantástica, eu estive na banca, eu posso dizer, e é a tese que foi indicada pela Bioquímica para concorrer ao prêmio tese da CAPES. Estou torcendo, porque olha que trabalho bonito. São artigos incríveis. Para mim foi uma experiência fantástica estar na tua tese, na banca. Eu fui meio grosseiro, eu não respeito muito ordens, nem hierarquia, desculpem, mas eu vou contar ao professor Anderson. Aqui. Então tá. Yasmin, tudo contigo. Bem rapidinho, acho que é importante para quem for escutar o podcast saber o que significa CDTEC, porque CDTEC é uma sigla, então acho que seria interessante falar em o que significa. É a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS, né? Tem o campo, a área de empreendedorismo acaba ficando dentro da CDTEC também, assim como a parte mais de patentes, registros da URGS. Obrigada. Yasmin, tu podia falar um pouco do teu trabalho com empreendedorismo na URGS, falar um pouco dessa experiência que tu está trazendo, desse projeto que eu acho fantástico, da Bolsa Jovem Empreendedor. Eu nunca sei o nome certo, eu me atrapalho, mas acho que é Jovem Empreendedor. Então, eu também me graduei na URGS, né? Me formei em Engenharia Civil. E eu entrei recentemente no mestrado e, em seguida, na bolsa, sou bolsista, né, de mestrado da CDTEC. Trabalho com empreendedorismo, mais especificamente sou facilitadora das bolsas de iniciação empreendedora. Assim como tem as bolsas de iniciação científica, a CDTEC tem as bolsas de iniciação empreendedora, a gente chama de BI. Eu ingressei ano passado, então eu estou acompanhando esse processo, mais especificamente das BI, né? É um dos processos de empreendedorismo que a gente tem lá na CDTEC, a gente tem outros programas que a gente chama também. Mas as bolsas, elas são muito interessantes, né, porque são voltadas para a graduação. Quando eu entrei na faculdade em 2011, eu sempre me interessei muito por esse tema, né, de empreendedorismo, desde quando eu estava no colégio, enfim. Talvez seja alguma coisa de família, não sei, eu sempre vivenciei muito empreendedorismo, então sempre tive muito interesse em aprender mais. E eu lembro de quando eu estava na graduação, não ouvi falar muito disso, mas em 2012 ou 2013, se eu não me engano, aconteceu o primeiro Despertar Empreendedor, que foi um evento promovido pela CDTEC. Foi o primeiro Despertar, e que inclusive tem algumas edições até hoje, a gente vai ter uma no próximo mês, voltado para os alunos da graduação, mas era um programa um pouco mais curto, eram 3 ou 4 encontros, onde a gente desenvolvia alguns skills, alguns conhecimentos, algumas habilidades de empreendedorismo e tentava aplicar, né, com uma ideia, fazia um processo de design thinking, que a gente chama, e aplicava numa ideia. As bolsas de iniciação empreendedora, então, são muito parecidas com o Despertar Empreendedor, mas mais longas, é uma jornada, né, a gente chama de jornada empreendedora. A gente tenta disponibilizar para os alunos que se
candidatam a participar, que têm interesse em participar, formam uma equipe, procuram um professor mentor, né? Tem um professor, eles têm que ter um professor ou técnico da URGS acompanhando eles no processo. E a gente faz toda essa jornada em encontros, em grupo, onde a gente elabora cada um dos assuntos, né, que não necessariamente vão ser numa ordem cronológica para todos os negócios, né, cada ideia às vezes tem um fluxo, né, tem um desenvolvimento diferente, mas a gente tenta trabalhar isso para cada um dos negócios e disponibilizar alguns contatos. A gente tem muitos parceiros, né, ainda bem temos de dentro da URGS que saíram da URGS, né, algumas empresas que vieram da pesquisa, né, da ciência, que se desenvolveram aqui dentro da URGS. Então a gente busca isso para disponibilizar para esses alunos, para eles terem esse conhecimento, terem essa vivência principalmente. Não necessariamente vão sair das bolsas empresas formadas, é o que a gente busca, mas não necessariamente acontece, mas pelo menos eles vivenciaram, né, essa jornada e tem eles conseguem ter esse conhecimento para caso mais futuramente eles queiram continuar, né, ou abrir outros negócios, enfim. Que legal. É um dos programas. Como é que está funcionando isso? Tem uma dessas jornadas que está em andamento agora. Isso. Até esse ano, até essa edição de agora, as jornadas, o programa, né, tem sido de 1 ano. Então, ele iniciava em setembro e esse de agora finaliza em agosto. Então, em agosto vamos ter o pitch final. Já fica o aviso aí para depois convidarem os ouvintes, né, para participar. Mas a partir da próxima edição a gente vai fazer programas semestrais, então vão ser 6 meses. No mês que vem, dia 4 de julho, mais especificamente, a gente abre as inscrições, então a gente vai ter um despertar empreendedor para divulgar esse início das inscrições para as bolsas. Vai ser um diferencial desse ano, né? Ano passado a gente só fez a divulgação das inscrições, mas esse ano a gente quer investir num programa de curta duração, né, que serão 2 encontros, justamente para promover ainda mais o empreendedorismo, porque tem muitos alunos da graduação que infelizmente não sabem que existe isso dentro da URGS, né, não têm acesso a essas informações. Isso é bastante difícil para a gente conseguir essa divulgação mais ampla, né, mesmo temos um núcleo de professores que são vinculados ao empreendedorismo. A gente tem a CDTEC, que por meio da PROIR, né, que é a pró-reitoria em que a gente está atrelado, digamos assim, a gente consegue divulgar, mas mesmo assim tem muitos alunos que não sabem, né? Então, quantas bolsas são? Você tem ideia? São 60 bolsas. 60 bolsas. E daí a inscrição é feita em grupos, né? Então cada grupo pode ter até 4 bolsistas. Pode ter outros integrantes, né? Mas aí de maneira no formato voluntário. São 4 bolsistas e a gente tem um processo seletivo, enfim, para fazer para entrar, né, nessa bolsa. E esse ano a gente tem algumas novidades, esse próximo ano, nessa próxima edição, a gente tem algumas novidades bem legais. A gente vai ter uma parceria com o Sebrae, então o Sebrae vai estar junto com a gente nesse processo. Vai ser bem legal. Temos alguns avanços, assim. Eu fico muito impressionado com o trabalho. Depois a gente vai voltar um pouquinho, mas, professor Anderson, muito obrigado por ter aceitado participar conosco, né? Eu sei das agendas complicadas, dos compromissos, então para nós é um grande prazer poder recebê-lo aqui para falar um pouco sobre o empreendedorismo, então, nos institutos federais, principalmente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ao qual o senhor é ligado. Por favor. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar sobre esse tema. Um tema tão caro, não só dentro das nossas instituições de ensino, mas também para a sociedade como um todo. Eu acho que, sem dúvida, é um tema que deve ser um pouco mais desmistificado, né? Acho que tem até a gente encontra até alguns preconceitos em relação a quando a gente fala de empreendedorismo. Então, hoje eu estou como diretor de pesquisa e inovação do Instituto Federal, né? Mas também já tive uma atividade profissional, já fui empreendedor, já trabalhei em incubador, já trabalhei em parque tecnológico, né, antes de entrar no Instituto. Então, eu tenho uma caminhada, né, nessa área do empreendedorismo e inovação. E no Instituto também, né, acabo desempenhando esse papel também. A gente começou a criar as nossas incubadoras, nossos espaços makers, Fab Labs, espaços de coworking, dentro do Instituto, como uma forma, né, de criar mais um canal também, né, para dar vazão a essa demanda dos estudantes, né, que querem empreender. E nós temos como um diferencial, a gente também trabalha, além da graduação e da pós-graduação,
o ensino médio, né? A gente tem um técnico, né? Que eu acho que é algo bem relevante, né? Quando a gente fala em mundo do trabalho, iniciação, né, dos estudantes a uma profissão. Os institutos federais no Brasil, eles são mais de 600 unidades espalhadas no Brasil, a maioria delas, a grande maioria no interior. Então tem essa característica dessa capilaridade e de atuar em arranjos produtivos fora, às vezes, de grandes centros, né? Tipo, nós temos no IFRS, aqui no Rio Grande do Sul são 3 institutos, né? O IFRS, que é a nossa reitoria em Bento Gonçalves, o IFSU, que é a reitoria em Pelotas, e o IF Farroupilha, que é a reitoria em Santa Maria, né? Eu sei que pouca gente conhece um pouco a estrutura dos institutos, né? Então nós somos aqui no Rio Grande do Sul 42 unidades. Tipo, nós temos unidade em Ibirubá, Sertão, Erechim, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias. Então a gente acaba, né, tendo uma formação muito vocacionada para esses arranjos produtivos, né? E aí é muito importante, né, fugindo só aquela lógica de formar um estudante para atuar numa grande empresa, né, se ajustar a esses arranjos produtivos, mas que eles também desenvolvam essa capacidade empreendedora, né? Então, enfim, que iniciem os seus empreendimentos, criem uma startup, uma spin-off, né? Então isso é muito importante, mas eu percebo que a gente tem muitos desafios, né? Tanto internos quanto externos, né? Internos nessa questão, que a URGS, sem dúvida, também acompanha um pouco, conheço o pessoal da CDTEC, a gente tem parceria em algumas iniciativas, de levar para dentro da sala de aula ou para outros espaços dentro da universidade o tema, né? E além de desmistificar, apresentar o tema, né? Saber o que é empreender, mas também dar o apoio. Eu quero empreender, tudo bem, acho legal empreender, mas o que eu faço? Como é que vocês me apoiam? O que é empreender? Como é que eu transformo a minha ideia num negócio? Né? Como é que eu dou esse passo? Que tipo de apoio eu tenho? Que tipo de incentivo eu tenho da própria universidade, das agências de fomento, de outros organismos que querem que surjam mais empreendedores, né? Principalmente de base tecnológica, né? A gente costuma dizer que no Brasil a gente tem 2 tipos de empreendedores, né? Os empreendedores por necessidade, a pessoa que perdeu o emprego, bom, vou ter que empreender, né? Mas muitas vezes não é por vocação, né? Diferente da Lúcia que está na veia, né? Ela brilha o olho quando ela fala do negócio dela, enfim, fala em empreender. Então isso é diferente, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses tipos de empreendedorismo e saber como apoiá-los, né? E aí tem formas diferentes, né, de apoiar. Eu acho que é importante apoiar o empreendedorismo por necessidade também, mas dentro das instituições de ensino, o nosso foco é apoiar o empreendedorismo de base tecnológica, né? O empreendedorismo, né, que vai trabalhar com essa questão. Eu acho que a gente tem um problema de cultura dentro das instituições de ensino. Eu costumo dizer que muitos colegas só querem formar colegas, né? Então parece que tem professores que querem formar outros professores e pesquisadores, né? E a gente precisa também, claro que é muito importante isso, né? Mas a gente também tem que formar empreendedores, né? Tem que ter espaço para todos, né? Então isso é muito importante. Esse é um trabalho que a gente tem feito no Instituto, né? E também, claro, conectado. Isso é muito legal. A gente tem um ecossistema aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo, bem conectado, né? A gente percebe várias iniciativas em outras instituições. Se for a Pelotas, se for a Rio Grande, se for a Santa Maria, a gente vai ver também essa mesma iniciativa, essa mesma pegada, esse mesmo tipo de comprometimento com o tema. Anderson, eu tenho uma pergunta para te fazer. Claro. Como trazer isso para a sala de aula? Tipo assim, existem iniciativas de colocar na própria grade curricular dos cursos a disciplina de empreendedorismo. Eu não acho que isso é importante, mas não resolve, né? É importante que o empreendedorismo seja tratado de uma forma transversal dentro da instituição, né? Em termos de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, que eu tenha disciplinas que tratam, isso é importante, não tem dúvida, que vão lá ver o Canvas, vão ver lá o que é empreender, eu acho que é legal, mas saiu da sala de aula, tu tem que ter outras iniciativas, né? Sei lá, Startup Week, de gincana de empreendedorismo, muitas coisas que você tem que fazer. Então, tu precisa de ações, né, concomitantes ao que trata o ensino, né? Eu fiz uma visita à PUC-Rio, já faz, sei lá, uns 5, 6 anos, né? E a PUC-Rio tem
a nossa grade curricular tinha na época 28 disciplinas optativas na área do empreendedorismo. Então, só na área do empreendedorismo, o estudante, durante qualquer graduação na PUC-Rio, poderia escolher um rol de 28 disciplinas voltadas, né, que eles tinham lá um núcleo empreendedor, não lembro exatamente o nome, mas eles conseguiram montar 28 disciplinas, né, de várias áreas. Então, e é uma instituição que assim, é reconhecida nessa questão do empreendedorismo. A incubadora da PUC-Rio é bem reconhecida, né? Então, mas é um desafio que passa por iniciativas da alta gestão, né? Isso tem que ser algo estratégico dentro da gestão da universidade, mas também tem que estar na ponta, né, dos nossos servidores, né, docentes, os técnicos administrativos, para dar suporte e trabalhar esse tema. Tem que ser algo corriqueiro, tem que ser algo comum falar de empreendedorismo e inovação dentro de uma instituição de ensino. É um desafio, né? É um desafio. Mas eu acho que isso, mudar a cultura, não é fácil, né? A gente sabe, não é um botão que eu viro, bom, agora o empreendedorismo virou moda e vai tudo... Não. Mudar a cultura é um processo lento, né? Mas que tem que ser articulado, né? Tem que ser orgânico, eu acho que tem... mas precisa de muita força de vontade e articulação. E tem que ser algo estratégico para a gestão. Bom, eu acho fantástico. Aproveitando a conversa, eu perguntaria para a nossa diretora, a professora Ilma, que nos honra com a presença, como trazer o empreendedorismo para dentro do ICBS. Como é que a senhora pensa fazer isso, professora? Pois então, esse é um pensamento, é uma ideia que nós estamos trabalhando já há uns 4 anos, pelo menos, 4 ou 5 anos, com a ideia. Mas precisávamos de estrutura. Então, primeiro, nós trabalhamos a infraestrutura que é esse prédio, tá? Que ainda não é o suficiente. Nós temos o projeto, que estamos alterando um projeto antigo que nós tínhamos para a segunda parte do Instituto, onde a nossa ideia é termos um andar para poder incubar startups ou spin-off, ou estimular esse tipo de atividade com espaços de coworking também. Mas enquanto isso não acontece, aqui no ICBS nós estamos num processo de implantação de laboratórios multiusuários. Esses laboratórios multiusuários, eles estão muito bem equipados com tecnologia de ponta em diferentes áreas, para atender diferentes tipos de tecnologias. E qual é a ideia? Que no primeiro momento eles atendam a comunidade interna. Esses laboratórios, eles estão disponíveis para todos os docentes do Instituto e da URGS, em primeiro lugar, obviamente, os do Instituto, para a comunidade acadêmica da URGS e outras instituições que desejem utilizá-los. Vamos iniciar agora, estávamos só aguardando a implantação realmente, a mudança que está no processo final agora, de implantação desses laboratórios, para darmos início às interações acadêmicas que permitam essa participação de startups que estão fora da universidade, mas também de outras empresas que precisem desenvolver alguma tecnologia que não tem o laboratório para fazer isso. É um investimento muito alto. Nós temos um excelente parque tecnológico aqui em termos de equipamentos, né? Então, essa é uma das ideias, mas eu concordo com o professor, nós precisamos aqui começar a plantar as sementes, porque as sementes, nós estamos dentro de uma instituição que é uma instituição bastante tradicional, que tem muito medo, tem muita resistência à inovação. Inovação em todos os sentidos. Então, o curso de biomedicina, que é o curso do nosso instituto presencial, nós temos um Ciências Biológicas EAD, que é coordenado pelo professor Zé Cláudio, com um propósito mais específico de formação de professores, mas o nosso curso de biomedicina, ele tem um currículo muito denso em
termos de formação em pesquisa. E uma disciplina de empreendedorismo é o que nós estamos trabalhando com a Congrade para tentar incluir no curso. Mas, fora isso, a gente tem outras formas de começar, que é fazendo palestras, encontros, para que vocês tenham esse conhecimento. Os alunos realmente eles precisam conhecer, entender que isso é possível dentro da universidade. Então, a ideia é começar a trabalhar com o curso de biomedicina desde o início. E nos programas de pós-graduação, nós também estamos tentando uma integração das secretarias de pós-graduação para que nós possamos oferecer disciplinas. Nós temos 6 programas no Instituto de Pós-Graduação. Disciplinas que sejam comuns a todos os programas, e uma delas é a disciplina de empreendedorismo. Então, são ideias que vêm sendo trabalhadas, e eu acho que muito bom, agradeço muito ao professor José Cláudio por essa iniciativa, e esperamos contar com a colaboração de todos vocês para dar andamento a essas ideias, porque às vezes... É um desafio, né? É isso que eu ia dizer, às vezes, muito frequentemente, nós enfrentamos muitas resistências. Tá? E eu entendo quando o professor diz que precisa ser prioridade de gestão. Nós, na gestão do Instituto, tínhamos muitas prioridades anteriormente e agora estamos no momento de olharmos para o desenvolvimento. Condições nós temos, docentes experientes e técnicos também. Então, estamos prontos e já coloco à disposição da Yasmin e a convido para podermos organizar um seminário com a biomedicina, talvez. Quem sabe uma semana de introdução ao empreendedorismo na biomedicina. Ou como parte da semana acadêmica, atividades relacionadas, né? Então, são as formas que, enquanto direção, nós pensamos em trazer para dentro do Instituto. E o que é difícil também é mudarmos um pouco essa mentalidade de que a universidade só forma docentes e que se houver alguma parceria, isso é uma privatização da universidade. Então, desfazer esta ideia é um desafio também grande, né, professor? Acho que tem uma palavra-chave aí que a gente tem trabalhado muito no Instituto, que é parceria. Né? Então, parceria. O nosso conceito de inovação dentro do Instituto, que a gente tem trabalhado, é estabelecer parcerias. Né? Então, todo o conhecimento que a gente produz dentro do Instituto, dentro da universidade, que é rico, valioso, né? Eu digo que parece que a gente estoca conhecimento. Né? O Brasil é o 13º, 14º país em produção de conhecimento científico, deve ser lá a 11ª economia, mas está em 54º, 60º, não sei o que lá, vai variando o ranking do Brasil, a posição do Brasil no ranking de inovação. Ou seja, o Brasil produz bastante conhecimento significativo, e se ele inova pouco é porque ele aplica pouco esse conhecimento. Né? Então a gente brinca que é uma das diferenças entre pesquisa e inovação. Né? A pesquisa é tu pegar recurso, né, investimento, e transformar em conhecimento. A inovação é tu pegar esse conhecimento e gerar recurso, gerar riqueza. Né? Então a gente tem que equilibrar um pouco mais isso, e dentro do Instituto a forma de digamos, dar um pouco mais de fluidez para esse conhecimento que é gerado é através de parcerias. Né? Uma parceria, quando a gente estabelece uma parceria com uma empresa, né, faz um projeto de pesquisa com um parceiro, né, que o estudante tem possibilidade de ter contato, né, com uma solução aplicada, com uma demanda aplicada, né, e isso já desperta nele uma visão diferente, né, e também já traz mais investimento que a empresa vai, né, aplicar. Eu sou do Conselho Deliberativo da FAURGS, mesmo sendo do Instituto, eu sou do Conselho Deliberativo da FAURGS, né, onde a gente percebe que tem uma série de projetos da universidade que poderiam
ter mais projetos. Sem dúvida, tem muito projeto, né, na URGS com parceiros externos bem relevantes, né? A questão do Polo Embrapi, enfim, tem uma série de iniciativas muito interessantes, mas sem dúvida podem ser ampliadas, né, nas instituições de ensino como um todo, né? Estabelecer mais parcerias, né, e sem dúvida existe preconceito em relação a essa questão de parceria. Mas, de novo, né, assim como a gente tem que desmistificar o empreendedorismo, tem que desmistificar inovação, parcerias, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito. Né? Mas mesmo na pesquisa, eu vou falar assim, eu conheci professores que achavam que publicar estragava a pesquisa. Você tinha que ter o conhecimento, tinha que trabalhar sem a ideia da publicação. E eram pessoas que eram muito importantes dentro dos departamentos. Eles achavam que o ato de publicar, de divulgar, vulgarizava o conhecimento. Então é um preconceito, são preconceitos que a gente tem que ir vencendo, né? Que a gente vai evoluindo, né? A gente vai mudando. Eu acho que essa questão, na minha experiência, tipo assim, um dia um aluno meu começou a falar que queria ter uma empresa, e que ia trabalhar com produtos do mar, e que eu não sei o que, eu dizia, tá, mas como que tu vai fazer isso? E ele estava fazendo doutorado com esponjas comigo, e surgiu dali a Regenera, que hoje é uma das grandes empresas que está incubada na URGS, né? Trabalha, tem patrocínio do Boticário, assim, é uma coisa que cresceu um monte. E eu lembro que uma coisa que no início eu dizia, mas como? Né? Mas acho que até hoje, professor, se pergunta para o Mário, mas o que a Regenera faz? Parece uma coisa tão assim, grandiosa, fantástica, né? E grandiosa, que tu pensa, tá, mas como tu vai vender isso? E ele tem os clientes dele, Natura, Boticário, né? Umas coisas assim gigantes. Uma empresa enorme, é isso? Não, e desde que esse menino era IC, eu lembro dele apresentando os resultados. Parecia que ele estava vendendo um produto para a gente no salão de iniciação. Ele ganhou várias vezes o prêmio de jovem pesquisador, porque ele convencia as pessoas, quase queria comprar o que ele estava apresentando como... Era um pitch. Era uma coisa pitch. Eu acho que tem muito da pessoa, mas a gente tem que saber trazer esse conhecimento para mais pessoas, né? Porque muitos nem tentam, porque não encontram um paralelo para fazer. Eu vou aproveitar esse link, né? Tipo assim, o Rodrigo, ele trabalha conosco na revista, né? E é um dos bolsistas desse programa de jovens empreendedores. Como é que tu entrou nisso, Rodrigo? Fala a tua experiência e como está sendo essa experiência. Mas aproveitando o gancho, acho que uma das coisas que acabou aparecendo assim, no decorrer da conversa é em relação à cultura. Eu acho que a cultura do empreendedorismo e permitir que isso aconteça dentro da universidade é muito importante. Porque no momento que surgiu a ideia e eu falei pro Zé, ó, eu tenho essa ideia, acho que estou tentando fazer isso, mas não sei encaixar bem. Estou pensando em abrir empresa, o que eu faço? Não recebi um não, eu não recebi não, isso aí não tem como. Eu acho que esse ponto acaba sendo um impeditivo para muitas coisas não acontecerem, assim, sabe? Então, no momento que eu cheguei pro Zé e disse que eu queria abrir uma assessoria de imagem para cientista, aí, eu acho que isso é uma boa ideia, acho que isso tem potencial. E aí, aquela ideia ficou por um tempo, né, não aconteceu exatamente no momento, essa ideia vem muito também da revista, e eu fico muito feliz de ter esse espaço agora de conversa relacionando o empreendedorismo e a universidade e os institutos federais. E aí passou um tempo e apareceu o edital lá das bolsas, então das bolsas de iniciação empreendedora, o Zé me mandou por e-mail, e aí eu entrei meio sem saber o que ia acontecer, meio sem saber o que estava acontecendo ali, mas foi indo, e muita coisa muda, eu acho que até o pessoal pode depois também trazer isso. Até o logo da empresa mudou, né? Até o logo da empresa mudou, e talvez mude de novo, né? Não sei, mas na minha cabeça seria muito mais linear, seria muito mais baixar a cabeça e ir fazendo, trabalhando, do que propriamente tô indo, não, mas peraí, aí pensa, acho que agora eu não posso direcionar meus esforços para isso, eu tenho que voltar para refazer tudo e talvez mudar totalmente o direcionamento da empresa. Isso, aí a minha acho que fica bem a par disso, quando nas reuniões ela vê que eu fico meio agoniado, assim, não, mas isso não tá dando certo, como é que eu vou chegar nisso? Inclusive,
Já não é mais uma assessoria de imagem, a gente já está passando para fazer um relatório das patentes que existem na URGS e vender, né, qual o potencial dessas patentes, levar esse relatório então para uma empresa, modificou tudo, mas aí a gente ainda tem essa veia de produzir para os cientistas, auxiliar o cientista na comunicação, e tem sido bem interessante. Um dos últimos acontecimentos assim, marcantes para mim foi o convite para participar do Gramado Summit. Então, foi uma experiência muito, muito ímpar, assim. Tudo está acontecendo lá. A gente ficou dentro de uma sala no meio do Gramado Summit. Uma sala não, uma grande sala. E daqui a pouco tem a secretária de turismo de Gramado, daqui a pouco está dando Hard Rock Café, está conversando com todo mundo, pegando a ideia dessa pessoa que já tem mais tempo no meio do empreendedorismo. Isso vai te ajudando muito a aprender. A gente se expõe muito, acho que é uma das pontos que a gente conversa bastante, essa exposição. Então, para mim tem sido bem interessante. E como aluno de biologia, a trajetória não necessariamente seria essa, né? Eu estou para o fim do curso e não tenho uma bolsa de iniciação científica, mas tenho muitas outras coisas que aconteceram. Então, para mim tem sido bem legal assim, esse processo, e vejo muito potencial dessa união né, do empreendedorismo com a universidade. Essa questão de mudar tem até um nome, né? Chama pivotar. Sim. De tão importante que isso é no meio do empreendedorismo. Tem aquela frase, é mais do que clichê, mas como todo clichê, ela é verdadeira. Né? Não se apaixone pela ideia e sim pela solução, né? Já escutei isso. E vai escutar e vai ter que desapegar muitas vezes. Eu acho que isso é tão importante, mesclar o empreendedorismo com a universidade, com a educação em geral, porque eu acho que ensina pra gente uma mentalidade diferente. Mesmo que a pessoa continue sendo pesquisador e acabe como professor de uma universidade. Porque quantas vezes a gente vê, né, um pesquisador ou um professor apegado numa ideia que, assim, já deu, aquela linha de pesquisa já está mais do que explorada, né? E às vezes seria tão importante só ter essa mentalidade que a gente estava falando antes, que o empreendedorismo ele te obriga a ser mais fluido, né? Que senão a gente vai ficando para trás. Então, tem que estar aberto, tem que conversar com as pessoas, né? Tem que trocar ideia, senão a tua ideia não vai ser tão boa se tu não fizer a troca. E tem que estar preparado para isso. E que eu vejo da questão da universidade formar cérebros, quantas vezes a gente já ouviu também que o Brasil exporta cérebros, exporta talentos. Se a gente não começar a transformar as nossas pesquisas, as nossas inovações em empresas, produtos e serviços, seja como for, seja no âmbito do poder público ou do poder privado, a gente vai continuar sendo colônia. A gente vai continuar utilizando tecnologia de fora, tendo que importar tudo, né? Sendo que a gente tem um conhecimento de ponta aqui. E o jeito de usar ele é botando ele no mercado, é o único jeito, né? Então, isso para mim seria assim, dar oportunidade para os alunos de fazer técnicas, cadeiras, semanas do empreendedorismo, seria bom, inclusive, para aquele aluno que vai terminar na pesquisa, né? O tempo inteiro, porque ele vai aprender essa dinâmica, sabe? Ele vai aprender a explorar as coisas. E o que eu me surpreendi muito quando eu entrei nesse mundo foi da troca. Como a gente tem uma visão preconceituosa de que no mercado todo mundo vai ser concorrente, e é exatamente o contrário, que a professora falou do laboratório multidisciplinar. Para mim, isso é a chave de tudo. Se eu entrar num laboratório com um monte de gente que trabalha com reprodução assistida, a chance de eu aprender muita coisa é baixa. Mas se eu entrar num laboratório com gente que trabalha com coisas completamente nada a ver com a minha, a chance de eu aprender é muito alta. Né? Nessa linha, esses dias eu estava ouvindo uma palestra, não vou lembrar agora onde, mas foi muito legal que era uma roda de mulheres, assim, elas estavam conversando e chegaram à conclusão de que se a gente trabalhar 5 pessoas juntas, a gente gera muito mais do que 5 pessoas que gerariam, porque juntas tu consegue expandir ainda mais, né, essas possibilidades. O que uma faz e o que a outra faz juntas dá mais do que 1 mais 1 dá mais que 2, assim, foge um pouco, obviamente, né, da realidade, mas eu achei que fez muito sentido. Assim. É tal da lógica das propriedades emergentes, né? Quando você junta 2 coisas diferentes,
o que surge dali é muito mais do que a soma das duas. Né? Isso é um conceito muito importante que a maior parte das vezes a gente perde esse conceito. Nunca quando eu somo duas ideias, dois processos, eu não tenho simplesmente o somatório das possibilidades daqueles processos. Outras possibilidades surgem. É um fenômeno que a gente tem que aprender a usar mais. Né? Botar pessoas diferentes para conversar e trazer ideias novas, porque essas ideias elas vão propiciando mais e mais surgimento de ideias. A gente fala muito de treinar os alunos. E eu aqui ouvindo vocês, né, ouvindo todas essas ideias, eu fico com a cabeça meio num turbilhão aqui. Eu acho que talvez a gente devesse ter algumas para professores. Exatamente. Exatamente, que é onde está o gargalo da história. A gente talvez precisasse pensar, e aí o que eu vi, né, se não seria também importante tentar arrastar os professores. Eu sei que é difícil ensinar truque novo para cachorro velho, mas assim, é tentar mudar o hábito, tentar trazer trazer essa realidade empreendedora para dentro da cabeça do professor. Porque é ele que vai ser o propagador, né? Ele tem que estar disponível a não dizer não. Se tu tivesse dito não teria um orientador para poder entrar nas bolsas, por exemplo. Por mais que Por mais que eu não seja um bom orientador. Não, mas por mais que, por exemplo, eu fiz o processo, né, eu fui lá, escrevi, participei todo do processo de pedir, por exemplo, a bolsa. Mas eu preciso que o Zé me dê o suporte. Eu preciso que tenha essa pessoa que cutuca ali, que faça, ajude a pivotar, que no momento foi que eu o tô... papel do Fábio, junto com a Lúcia, né? Que eu acho que são alguns professores conseguem ter essa coisa, mas isso tem que ser de todos, né? A professora Ilma está tentando agora levar o instituto, então, aqui nosso instituto, mas né, o professor Anderson tem esse trabalho com o instituto dele, a Yasmin trabalha na CDTEC, mas a gente precisava fazer com que isso espalhasse mais. Eu sei que, assim, eu sou mestranda, né, então eu não tô tão dentro, assim, dos processos docentes, mas eu sei que existe um núcleo de professores mais voltados para o empreendedorismo dentro da URGS. Eu não sei exatamente como eles se reúnem, enfim, mas a gente tem esse contato com esses professores e é justamente algo que a gente quer juntar agora, porque muitos dos alunos que querem ingressar nas bolsas de iniciação empreendedora, a gente como processo, né, como um dos requerimentos para inscrição precisa ter um professor ou técnico da URGS vinculado àquela equipe. E muitos desses alunos acabam não entrando nas bolsas porque não tem alguém, ou porque foram pedir para algum professor e esse professor não sabe exatamente como funciona esse processo, e daí ficou meio assim de participar e de colocar o seu nome. Então a nossa ideia é linkar agora nesse programa, nesse processo aí que a gente vai ter de despertar empreendedor para o início das inscrições das bolsas da próxima edição, linkar essa galera da graduação com esses professores. Isso Não, eu acho que é um bate-papo mesmo. é um bate-papo. Isso é uma questão importante, essa questão dos professores, né? O nosso pró-reitor de pesquisa e inovação, né? Ele costuma comentar, né? Então eu atuo junto com ele na pró-reitoria, né? E ele costuma dizer assim: eu aprendi no meu mestrado, doutorado, a fazer pesquisa, a escrever artigo, produção científica. Ninguém me ensinou empreendedorismo. Então os nossos professores, né, não tiveram essa formação. Né? Eles não sabem fazer isso. Né? Então, de repente, a gente cobra dos nossos professores uma formação que eles não tiveram, um contato que eles não tiveram. Né? Então, o que a gente precisa, por isso é da semente, a gente precisa começar a trabalhar a cultura, né, para que a nova geração, ou até os que já estão, alguns se movimentem, mas os futuros professores tiveram contato, né, com o empreendedorismo. E também eu acho muito importante o conceito de um ecossistema de inovação. Bom, aqui o pessoal da biologia, não vou discutir o que é um ecossistema, né? Mas o trabalhar um ecossistema de inovação que eu tenha várias iniciativas, que tipo assim, ele em sala de aula, surgiu algo interessante, ele vai falar com o professor sabe, né, que tem um núcleo de empreendedorismo, que tem a CDTEC, que tem uma bolsa. Não adianta só eu querer, tem que saber aonde eu procuro apoio, tem que ter fomento, tem que ter laboratório, tem que ter a gincana, tem que ter conexão com as empresas externas, com os atores externos, com o Sebrae. Aí eu começo a criar um conceito de um ecossistema de inovação.
E vai funcionar quando isso realmente tivesse essa figura, esse funcionamento como um ecossistema. Aí eu vou ter realmente a inovação e o empreendedorismo de uma forma transversal, né, sustentável, né, bem o conceito também da biologia, né. Aí realmente, aí a coisa vai, não vou sempre precisar estar empurrando, né, e forçando para criar uma cultura, né. Então é muito por isso que eu digo que tem que ser algo estratégico, porque esse ecossistema tem que ser pensado, né, de como as partes vão interagir para que isso realmente seja uma coisa orgânica dentro da instituição, né. Então, por isso que são várias iniciativas. Como é que eu transformo isso? Uma disciplina? Não. São várias iniciativas, são vários atores, né, que têm que interagir para que isso aconteça. E essa palavra a interação hoje, se a gente pegar os principais, enfim, pessoas que falam de inovação, né, de ambientes de inovação, espaços, habitats, enfim, qual a principal riqueza desses espaços? É proporcionar a interação, a conexão. Eu vou lá, eu encontro alguém que vai complementar a minha ideia, né? Tem aquele livro de onde vêm as boas ideias, do Steve Johnson, ele até já esteve aqui em Porto Alegre, deu uma palestra, né? E ele costuma dizer que dificilmente alguém tem uma ideia completa. Eu preciso de alguém que complete a minha ideia. E as ideias levam um bom tempo para serem maturadas, né? Então, esses espaços de inovação, o que eles procuram promover é justamente essa conexão, né? Alguém que vai complementar a minha ideia, alguém que vai demandar a minha ideia, e ali, né, enfim, é o espaço profícuo para esse tipo de interação. Então, eu tenho que criar esses espaços, né, dentro da instituição. E acho que a universidade é um dos melhores espaços para se criarem esses espaços dentro da universidade. A gente tem uma circulação muito grande, a gente tem pessoas muito diferentes. Né? Seja uma pessoa que está no mesmo curso, mas ela é de uma cidade diferente, ela tem uma história de vida totalmente diferente. Então isso ajuda muito. Eu comecei numa universidade particular, depois vim para a URGS, e a diferença maior que eu senti foram essas trocas. Assim, eu comecei a aprender muito mais que a biologia. Então eu sou muito grato à URGS por isso, sabe? É muito bom tá aqui e tudo isso está acontecendo. Essas várias portas que vão se abrindo. Essa questão dos professores, retomando um pouquinho, porque aqui a nossa geração, minha do zero, a mas minha também. Eu já tenho 25 anos de docência. Nós não tivemos realmente essa formação. E no meu caso, a gente vai fazer muito intuitivamente, sem a devida formação. Então, que bom que agora, mas eu acredito que o papel do gestor é propiciar essas conexões. Então, por isso nós começamos com algumas ideias aqui nessa ideia. É o laboratório multiusuário, são seminários, vamos integrar a pós-graduação para ter uma disciplina comum, tentar trabalhar com a graduação também, para que essa ideia vá surgindo e vá criando corpo naturalmente, que é, comentaste do orgânico, né? Isso. Porque se vem de cima, não funciona. Não vai funcionar. E até só um comentário a título de exemplo, já faz mais de um ano que eu estou tendo contato com... São 3 rapazes, 3 ex-alunos da USP, que eles acabaram montando uma empresa e eles dão cursos para pesquisadores sobre o empreendedorismo. Então, isso de repente até é uma ideia. Eles estão oferecendo para o ICBS há um tempo, mas obviamente é pago, né? Então, e a gente não tem não tem mobilidade, não tem recursos para custear isso, mas isso é uma ideia. De repente, para a CDTEC montar alguma coisa nesse sentido também. Legal. Né? De formação para os professores, os pesquisadores. Te apresenta e... Tudo bem. Oi, meu nome é Thaís, eu estou no 5º semestre de biomedicina, eu e a Bia. E... meio intimidadora esse microfone, mas tudo bem. Antes da minha pergunta, eu queria agradecer por vocês estarem aqui falando sobre isso. Eu acho que é, tipo assim, um alívio. Porque a gente chega na faculdade e é assim, pesquisa, sabe? É uma coisa fechada. Se tu for perguntar, assim, pros nossos colegas, acho que 90% vai dizer, eu vou seguir na academia, né?
Ainda mais biomedicina, que tem muito disso assim, nossa, que a biomedicina tem tantas possibilidades. Mas como assim tem tantas possibilidades? Tipo, e essa questão da mentalidade eu acho que também é muito importante, assim. Porque tu chega no laboratório, tu chega na bancada, é tudo protocolado, tu não pra pensar o que tu tá fazendo. Tu, pô, segue ali, entendeu? E às vezes, como IC, tu pensa assim, eu tô aqui, eu vou seguir ordens. Não vou parar para pensar sobre outras possibilidades, por que é assim, por que é assado. Então, começar a colocar isso de empreendedorismo, acho que dentro das faculdades, é sensacional, assim, porque daí tu, sabe, uma vez eu ouvi um médico, infectologista, falar assim, ser pesquisador é diferente de ser cientista. Cientista, tu indaga, tu pergunta, e aquilo ficou na minha cabeça, assim, sabe? Então, primeiro eu queria agradecer e dizer que é ótimo, assim, poder ver que, então, por mais que ainda esteja no começo, a universidade tem esse pensamento de repente, começar a implementar o empreendedorismo dentro dos cursos. E a minha pergunta é se tem, assim, tem esperança para as pessoas que não têm vocação para empreendedorismo. Elas podem seguir nessa área, elas podem aprender essas habilidades. Vem para Bi. Mês que vem estaremos com as inscrições abertas. Eu acho que não existe, claro, existe muito de vocação, mas existe muito de querendo ou não treinamento, estudo. A gente vai trabalhando isso. Assim, não sei, acho que talvez alguém que esteja empreendendo mais, né, efetivamente agora já vai poder te dizer, não é um caminho certo. Não existem passos certos, não existe a pessoa certa. É um caminho a ser trilhado e o teu caminho vai ser o teu caminho. Vai ver, tu já tá empreendendo e às vezes tu nem sabe. Acho que o que o professor falou com vocação é a pessoa ir atrás, assim, né? E querer. Eu tenho um amigo que é músico e aí eu tava falando, tava conversando antes que eu tenho um filho de 5 meses. E eu tava conversando com meu amigo, dizendo, eu canto pra ele e eu sou horrível, eu canto muito mal e ele adora, mas eu não tenho talento. Ele me cortou e falou, não existe talento, a gente aprende isso na universidade. E eu acho que tu pode pegar por esse lado, assim, o que tu tá chamando de vocação pro empreendedorismo? Que tu ainda não tem 10 empresas, eu também não tenho. E eu ainda não fali, ainda bem, mas se tu pegar qualquer CEO, dono de empresas gigantescas, acho que 95% deles vão te dizer que já faliram umas 5 empresas. Então, vocação, para mim, nesse sentido, vai atrás. Vocês estão numa universidade pública, gente, isso é uma coisa maravilhosa. Sabe o que isso significa? Que as 25 cadeiras eletivas lá da PUC, tu pode fazer de graça. Então, assim, vai. Agora eu sei que é culpa da universidade não expor para vocês, daqui a pouco não deixou tão claro que essas coisas existem, mas vocês estão aqui hoje, vocês já estão sabendo. Sim. Vai atrás da CDTEC, pega a lista de cadeiras e faz. E aí tem aquele conselho que talvez tu já tenha escutado, que é um conselho de tia velha, assim, aproveita o teu tempo na universidade, não precisa te formar rápido, vai devagar. E assim, esse conselho é verdadeiro, entendeu? Faz assim, demora para te formar, faz todas as cadeiras que tu quiser e aproveita essas da CDTEC, de outros cursos, de outras universidades, às vezes tu consegue fazer, né, remotamente, não sei. E vocação para empreendedorismo, gente, pode ser que então entre um pouco de talento, que é assim, conversa com as pessoas, sabe? Pergunta, vai atrás, não tenha vergonha de chegar numa palestra e perguntar. Fora isso, não ter medo de fazer. E muito melhor do que daqui a pouco tu te formar, agora eu sou biomédica, agora eu quero ter uma empresa, o que eu faço agora? Aí tu vai estar com conta para pagar, tu vai estar querendo bancar a tua casa. Aproveita esse momento, sabe? Vai com esse momento e vai indo assim, e faz estágio em tudo que for coisa, IC, empresa, bate na porta, faz voluntário se tu tiver um tempo, puder, né, te manter desse jeito. Porque é isso aí, assim, vocação mesmo, tu vai aprendendo, sabe? Não vai nascer com talento nato. Isso não existe. Eu acho que para tudo, né? Para tudo, eu lembro que assim, há muito tempo eu li uma biografia do Einstein, eu não sei se... E era uma frase que dizia, né, que ele, quando perguntava para ele como é que ele conseguia, né, o que era fazer ciência, ele dizia, 10% de inspiração e 90% de transpiração.
Então, assim, ó, é isso. Mesmo para a gente que trabalha na pesquisa, a gente não fica delirando e tem uma ideia brilhante e tudo se resolve. Tu fica batalhando e uma hora aquela luz aparece e tu segue correndo atrás e ela vai apagar e vai acender outra. Mas não existe um talento nato para nada. Eu acho assim, é muito importante, né, que a gente tenha estudantes com essa vocação empreendedora. Eu acho que tem que ter espaço para todos. Quem quiser ser pesquisador, tranquilo. Quem quiser ser um funcionário de uma grande empresa, tranquilo. Tem que ter espaço para todos. A universidade tem que proporcionar esse suporte para todos. Só que hoje, para o empreendedor, ela dá pouco suporte, né? Se tu quiser fazer iniciação científica, se tu quiser fazer pesquisa dentro da universidade, tranquilo, os caminhos são muito claros, né? E agora, o empreendedor, ele tem a vocação, ele tem essa coisa que, sabe, aquela curiosidade, aquela coisa que deixa ele é um inquieto, né? O empreendedor. E o que eu digo quando falo universidade, mas são esses espaços de inovação, as incubadoras, os coworkings, enfim, esses espaços vocacionados, né? Eles têm que ensinar o que é empreender. Tu quer empreender. Agora, como que tu empreende? Né? Tem técnica para isso. Tem ciência por trás de empreender. Empreender não é uma aventura hoje. A gente sabe, também é uma aventura, mas eu tenho que mitigar os riscos dessa aventura. E aí, esses espaços te ensinam a fazer isso. Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala de empreendedorismo, não é só trabalhar a cultura. Por isso que eu digo, não adianta só em sala de aula instigar. Vai empreender, tá, mas agora o que eu faço? Te vira, meu. Não tem que ser assim. Tu tem esses espaços dentro da instituição que vão te ajudar a empreender. Tem técnica para isso, né? Que empreendedora sabe, né? Eu tenho que ter ferramentas para não arriscar tanto. E o risco é inerente. Né? Empreender é a mesma coisa que inovação, né? Que a gente diz, né? Se tu tem certeza que teu projeto vai dar certo, teu projeto não é inovador. Já deu. Com certeza ele não é um projeto inovador. Então, exatamente. Então, empreender tem muito disso, né? E tem que ter espaço para todos. Eu acho que isso é legal. Não quero empreender, tranquilo, vai pesquisar, ótimo, que bom. Tem que ter todos são importantes, todos esses papéis são importantes. Só que as instituições têm que enxergar todos esses papéis como importantes. Acho que tem uma vocação que tem que ter uma vocação para errar. Para errar e conseguir perceber o erro e conseguir um caminho, assim. Porque isso também é certo. Eu vi uma entrevista esses dias com um dos Sirotes, que eu acho que era o Jaime, que começou. E aí perguntava pra ele como é que foi essa trajetória. Pra quem não sabe, a gente faliu 5 vezes antes de chegar na RBS. Aí ele começou a contar, tipo assim, que as pessoas acham que foi uma trajetória de sucesso o tempo inteiro. E diz que onde eles mais aprenderam foram nesses tropeços, né? E que era sempre um desafio. A ideia é a seguinte, porque ela não era menos, ela era sempre mais inovadora do que a anterior. E até que eles chegaram num momento que eles eram tão diferentes que deu certo. Eu achei, foi uma entrevista belíssima, assim, porque ele já é um senhor de bastante idade, e ele lembrando assim de todos os momentos que ele disse, os nossos melhores momentos de aprendizado foram os fracassos. E eu achei impressionante ouvir, né, uma pessoa com 80, eu acho que tem quase 90 anos, falando da sua trajetória, uma trajetória que gerou uma coisa tão grandiosa como a RBS, e dizer que os pontos onde ele mais cresceu foram os fracassos. Achei muito interessante de ouvir a entrevista. E não precisa de tanto para começar, no sentido da ideia pronta, que de pivotar, né? O nosso primeiro edital que a Ostera ganhou, nem se chamava Ostera, nem CNPJ a gente tinha, foi aí que surgiu, chama Programa Centelha, dá uma pesquisada, chama O Primeiro Impulso para Quem Quer Empreender, esse é o slogan. E era R$60 mil a fundo perdido, ou seja, não preciso devolver nunca isso, nem se der certo, nem se der errado. E a gente foi submeter o projeto e acostumado com edital de pesquisa, que assim, tá, mas como é que tu vai fazer isso aí? Eu quero ver se vai dar certo. E esse era assim, ó, se não der certo, tá tudo bem. Tá, mas peraí, me dar R$60 mil e se não der certo, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. A ideia é essa, é tentar e trocar no meio do caminho se tu vê que não dá. E hoje a Ostera já arrecadou mais de R$600 mil em fundo perdido. Assim, não tô dizendo que é fácil, que a gente não põe dinheiro nosso, porque a gente põe muito.
Mas não não precisa assim, quando eu tiver uma empresa bolada perfeita, daí eu vou submeter aos editais. Nem é isso que eles querem, entende? Então esses órgãos de fomento, eles estão ali para eles que vão te dizer, não, a tua ideia é promissora, vai. E vão investir em ti. Então, tem muita oportunidade, assim, a gente acaba não sabendo, né? E exige muito esforço. Mas as oportunidades estão aí, então é só... A gente às vezes acaba se sabotando, assim, tipo, eu sou meio intruso aqui, eu tô aqui, mas será que era pra eu estar aqui? Só que tem que ir indo, assim, não tem muito o que fazer. Às vezes eu acho que, putz, mas minha empresa não tá funcionando, não tem nada acontecendo, e aí daqui a pouco eu recebo o convite para ir pro Gramado Summit, tá, mas peraí, então tem algum motivo. A ideia não é tão ruim, né? Não é tão ruim, peraí, vamos lá, sabe? Então, às vezes a gente tá num processo, enxerga de um jeito por estar dentro do processo, e as pessoas que estão fora enxergam de outro. E aí pode acontecer de tu conseguir um investimento, então seguindo. Pessoal, o papo é muito bom, eu ficaria com vocês, mas a ideia que nós tínhamos é que isso não durasse mais do que 1 hora, né, até para não ficar cansativo. Eu nem senti que passou. Esses encontros que a gente tem feito com o pessoal, né, nesse modelo da revista tem sido maravilhosos, porque a gente acaba conversando e nem se dá conta do que o tempo está passando. Eu agradeço muito a participação de todos, né? Esse episódio vai ao ar em breve, né? Estará editado, ele vai sair com o próximo número da revista, que será todo sobre empreendedorismo da universidade. Nós estamos juntando alguns relatos pessoais, estamos montando, logo ela vai estar no ar, né? Então a ideia é que ela... E então já agradeço um monte a participação, né? E conto com vocês para próximos encontros, para os próximos momentos. Esse assunto, nós voltaremos a ele com a revista, porque eu e toda a equipe da revista, nós todos, na verdade, nós percebemos a importância disso na universidade e a gente acha que divulgar isso é o nosso papel. Vocês estão empreendendo dentro da universidade. Com a gente está tentando. A revista é um desafio, mas é um desafio que para nós é muito, 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 muito agradável. Eu sempre nem gosto de falar que eu me emociono, daqui a pouco eu sou meio chorão. Então, assim, muito obrigado a todos, né? E até mais. Obrigada.